Agora meio-dia e 58 minutos, hora certa, em nome de Teresina Hall, que pertence ao grupo O Dia de Comunicação. E você que já conhece sabe, Teresina Hall é uma das melhores casas de show do Brasil. Bom, aqui no estúdio eu já estou com o secretário de Governo, Merlong Solano, e é com ele com quem eu vou conversar a partir de agora. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Nájila. Obrigada pela vinda do senhor. Inclusive, o senhor está vindo da Assembleia Legislativa, onde agora há pouco o governador fez a mensagem, a leitura da mensagem anual lá na Assembleia. Muito movimentada hoje por lá? Movimentada, sim. A casa cheia, deputados todos presentes e também muitos convidados. Eu aproveito e pergunto, na mensagem do governador, promessas agora para 2019? Pois é, uma mensagem de um governador que tem um compromisso muito forte com o Piauí, uma larga experiência com a gestão do Estado, uma vez que está no seu 4º mandato. Uma mensagem que cumpre aquele papel de fazer uma avaliação do caminho já trilhado, né? E ao mesmo tempo de levantar as expectativas em relação ao futuro. Então, o nosso governador prestou contas à Assembleia do trabalho realizado em diversas áreas, né? Na área da saúde, por exemplo, esse trabalho forte no sentido de descentralizar a capacidade de atendimento dos hospitais regionais, levando para o interior, por exemplo, UTIs, que praticamente não havia no passado. Então, hoje, Parnaíba, Piripiri, Picos, Oeiras, Floriano, os hospitais destas cidades, que atendem as regiões, conseguem fazer ações que não faziam antes. Por exemplo, em Floriano hoje se faz cirurgia neurológica, que precisava todo mundo vir para o HGV ou para o HUT. No caso da emergência, HUT. No caso de uma cirurgia eletiva, HGV. E coisas como essa, o nosso governador prestou conta e, ao mesmo tempo, Nájila fez questão de comunicar aos deputados as dificuldades e os desafios para os anos que virão. Sabendo justamente dessas dificuldades que eu acredito que não só o Piauí, mas outros estados também enfrentam, e falando de governo, é um futuro que assusta, secretário? Bom, se a nação brasileira, os governantes, e aí quando eu falo governantes, eu não me refiro apenas ao poder executivo, eu incluo aí também o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, os Tribunais de Contas, enfim, precisam se dar conta da natureza da crise que o país atravessa. O Estado brasileiro como um todo está além das possibilidades da sociedade de sustentá-lo. É preciso uma reforma que faça uma adequação entre os serviços que o Estado tem que prestar, o poder público tem que prestar, e o preço que a sociedade possa pagar por esses serviços. Então, entre esses desafios está o da questão previdenciária. Já 6 estados brasileiros decretaram estado de calamidade financeira, outros poderão vir a fazê-lo ainda este ano, se não forem equacionados estes desafios, entre eles o da Previdência. Só no caso do Piauí, Nájila, para esse ano nós teremos muito provavelmente um déficit na Previdência do servidor público da ordem de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O déficit fiscal do Piauí corresponde ao déficit da Previdência. Tá? Bom, hoje o juiz Sérgio Moro, eu não sei se já se reuniu ou se reúne ainda com os governadores, na verdade, de todo o país. O motivo do governador Wellington Dias não participar desta reunião foi justamente essa mensagem na Alep? Ele mandou representante, secretário? Sim, nosso secretário de Segurança, Coronel Rubens, estava lá em Brasília. Há uma reunião importante porque trata da questão da segurança, né? O governo federal, através do Ministério da Justiça, enviará ao Congresso Nacional uma série de propostas com vistas a alterar a legislação brasileira no que respeita à questão da segurança, combate ao crime organizado, combate à corrupção, são coisas importantes que os governadores têm que também dar sua contribuição. Mas, no dia de hoje, todo ano, o 2º dia da legislatura é destinado à mensagem do governador às assembleias, à Assembleia, no caso do Piauí, e os demais para as suas assembleias. Então, o governador não podia faltar esse compromisso com os deputados, mas o nosso Coronel Rubens estava lá. Falando em governo federal, já foi mais do que identificado que o presidente Jair Bolsonaro tem algumas, digamos, mágoas do Estado do Nordeste, embora ele tenha dito que é um presidente para o país inteiro, mas ficou bem claro um certo desagrado em relação ao Nordeste na época de sua campanha, na eleição, enfim.
E embora a gente saiba que o governador Wellington Dias esteja tentando fazer essa ponte, essa ligação, para não deixar que recursos, inclusive que projetos sejam desenvolvidos aqui no nosso estado no que diz respeito a recursos federais, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o deputado Paz Landim, muita gente sabe que ele tem, inclusive, um bom relacionamento, inclusive, com os policiais, né? E eu queria saber se é possível que o governador Wellington Dias, inclusive tendo uma boa relação com o deputado Paz Landim, se pode haver aí uma relação também mais, digamos, amistosa entre Piauí e governo Bolsonaro? Veja, é importante, o governador Wellington Dias preza pelo diálogo. Sempre é capaz de dialogar com todos, no caso do Piauí, com os prefeitos, no âmbito federal, com quem estiver no governo federal, independente de que partido sejam as pessoas. E ele espera do governo Bolsonaro o mesmo tipo de tratamento. É o que a gente chama um comportamento republicano. O presidente é presidente de todos os brasileiros, não apenas de quem votou nele. O governador Wellington é governador de todos os piauienses, e não apenas de quem votou nele, e assim por diante. Então, nós estamos assim meio preocupados, porque no começo da gestão, entre a eleição e agora os primeiros dias da gestão, ainda predominou um comportamento político meio assodado por parte do governo federal, assim, típico de quem não desceu do palanque. Declarações do tipo assim: vamos procurar o presidente de vocês lá em Curitiba. Uma coisa muito preocupante. Eu espero que até essa oportunidade que o presidente teve de se afastar um pouco em função da sua convalescência em razão da cirurgia, permita a ele o tempo para refletir sobre as importantes responsabilidades que ele assumiu quando foi eleito presidente da República e quando foi empossado presidente da República. Eu repito, ele agora é presidente de todos os brasileiros. Então, não pode estar na mesa do presidente essa questão: se o governador tal não votou em mim, eu vou tratá-lo de maneira diferente do governador que votou em mim. Neste caso, quem estaria sendo discriminado seria a população, porque o governador não vai a Brasília atrás de coisa para ele. Ele vai tratar de segurança, de saúde, de emprego, de infraestrutura. São questões de interesse de todo o Piauí. Mas o senhor acredita que, se necessário, o governador Wellington Dias pediria, sim, a ajuda, por exemplo, do ex-deputado Paz Landim? Sim, eu acho que é importante ver parlamentares que estejam no nosso campo aqui no Piauí, que também sejam do campo do presidente Bolsonaro em Brasília. Um parlamentar como Júlio César, um parlamentar como Paz Landim, um Átila, mesmo não tendo sido do nosso campo aqui, também é uma pessoa que é muito afeita ao diálogo. O presidente Temício Filho também é uma pessoa que tem uma boa relação em Brasília, de modo que o governador está aberto e valoriza esse tipo de intermediação, desde que ela propicie um aumento da atenção ao estado do Piauí por parte do governo federal. Falando em parlamentares, o Piauí já tem como certo que o deputado federal Fábio Abreu vai voltar a assumir a Secretaria de Segurança Pública aqui do estado. Ele assumindo de fato, o senhor pode até aqui confirmar, ele assumindo de fato, o primeiro suplente dele assumiria o lugar. E nós estamos falando, secretário Merlong Solano. Então, o que o senhor nos diz? Pois é, isso aí o governador está evitando anunciar os pedaços do novo secretariado, porque, como ele está também levando uma reforma para a Assembleia na próxima semana, ele quer anunciar já com a cara da nova reforma, o secretariado. Mas, neste caso, ele já definiu, já convidou o deputado Fábio Abreu para ser secretário de Segurança, e ele aceitou o convite, de modo que, então, logo isto aconteça, nos próximos dias eu serei convocado pela Câmara Federal e assumirei. Não sei por quanto tempo. Da vez passada eu lembro que eu era segundo suplente, mesmo assim fui convocado, porque ele chamou 2 deputados para serem secretários, né? E naquela vez eu fiquei 40 dias, 45 dias como deputado. Dessa vez ainda não está definido da parte do governador Wellington Dias se precisará de mim mais em Brasília, por mais tempo, menos tempo lá para voltar e compor seu secretariado aqui. Ou seja, então depende do governador Wellington Dias. Se precisar do senhor aqui para continuar integrando a pasta, o senhor continua por aqui? Sim. Considerando que eu não fui eleito, fiquei como suplente, acho que se tiver de retornar para estar ao lado do governador, será um convite honroso que eu aceitarei. O senhor falou agora numa questão muito importante e também esperada, que é a nova reforma que o governador deve apresentar lá na Assembleia Legislativa. E o que já foi anunciado foram cortes, né, de terceirizados, inclusive, que a cada dia surge uma novidade em relação a isso. Claro que o governador está
está indo com calma, pelo menos na divulgação. Mas o que o senhor poderia antecipar, além desses terceirizados já anunciados, em relação à fusão de secretarias, possível fusão de secretarias, extinção de coordenadorias, alguma novidade, secretário? Pois é, o esforço para reduzir a despesa ao máximo, considerando que o governo do Estado não tem instrumentos para enfrentar a crise econômica, isso é mais ao governo federal. Quer dizer, o ritmo de recuperação da economia não depende muito das ações do governo do Estado, muito menos das prefeituras. A política econômica no Brasil ela é centralizada pelo governo federal. Então, como isso não está sob o nosso controle, o que está sob o nosso controle? A despesa. Quanto mais a gente conseguir ajustar a despesa, tanto mais o Estado conseguirá enfrentar essa crise com menos sofrimento. Então, já está em andamento o que você falou. Já a redução dos contratos com terceirizados, para diminuir a despesa, a redução da despesa com locação de veículos, com passagens aéreas, com diárias, enfim, onde a gente tem governabilidade. E a reforma irá neste mesmo sentido, fundindo algumas secretarias e extinguindo alguns órgãos. De modo que é um esforço que o governador não gosta de fazer, mas que está ciente de que é preciso fazer. Por quê? Porque o grande problema do Piauí é o déficit da Previdência. Mas o governador não tem instrumentos para resolver sozinho o déficit da Previdência. Depende de mudança votada pelo Congresso Nacional, acertada com o governo federal. A questão do déficit da Previdência, não só dos estados, de uma maneira geral. Então, não podendo resolver essa questão onde ela dói mais, vamos pelo menos tentar livrar alguns recursos daqui no custeio, no gasto com o pessoal terceirizado, para que a gente possa colocar os compromissos do Estado em dia e ainda ter algum recurso para investimento. Essa redução no quadro de pessoal não chega a comprometer o funcionamento aqui no Estado? Sim, não deixa de ter dificuldade, sim. Olha, nós temos cerca de 5.000 terceirizados, vamos cortar aí uns 1.200, não é? De modo que em alguns lugares haverá alguém terá que trabalhar mais para dar conta do mesmo serviço. Esse é o desafio da reforma, Nájila. Fazer mais, fazer a mesma coisa pelo menos com a quantidade de recursos financeiros e humanos menor. Esse corte seria temporário? Na medida em que o Estado se recupere, na medida em que se resolva as questões estruturais relativas ao déficit da Previdência, a tendência é voltar a uma parte dessa despesa que está sendo cortada agora. Por quê? Porque o Estado não existe apenas para pagar servidores. O Estado existe para prestar serviços à sociedade e para realizar investimentos. Por exemplo, se precisa de uma estrada para que a economia cresça, tem que tentar obter o recurso para construir aquela estrada. Precisa de uma rede de energia elétrica, de um sistema de esgotamento sanitário e assim por diante. Então, a tendência é, na medida em que a economia volte a crescer, que aumente a arrecadação do Estado, tanto aumente o investimento quanto o custeio, na escala necessária para melhorar a qualidade do serviço. E com tudo isso, eu acredito que muita gente se pergunta, por exemplo, os projetos que estão em andamento, obras que estão aí paralisadas, como ficam, secretário? Pois é, um dos ajustes que vem sendo feito ao longo do tempo foi esse, né? Obras num ritmo mais lento do que o que a gente queria, algumas obras postergadas, né? E o trabalho do nosso governador, de toda a nossa equipe econômica, é no sentido de viabilizar o máximo de investimento. Veja que com toda esta dificuldade, nós trabalhamos, conseguimos fazer algumas operações de crédito, e com elas foram feitos investimentos importantes na área de mobilidade urbana, muitos quilômetros de asfalto feito em muitas cidades do Piauí, o viaduto ali da Miguel Rosa na saída da BR-316, algumas rodovias sendo construídas, enfim, o trabalho feito em função desse esforço e da compreensão do governador que o Estado existe para investir, mas num ritmo menor do que o que a gente imaginava. Antes da gente terminar a nossa conversa, eu queria que o senhor desse a sua opinião. Agora, o Brasil inteiro acompanhou agora a votação no Senado. Enfim, não dá para usar outra palavra senão confusão. Qual a avaliação que o senhor faz de tudo aquilo que aconteceu? Pois é, o Senado deu um exemplo ruim, né? Uma tentativa de mudar as regras do jogo na hora que o jogo está começando, porque o regimento de todas as assembleias, de todos os parlamentos no Brasil, consagra o voto secreto. O cidadão brasileiro vota secreto. Para quê? Para ele não se sujeitar à pressão
do prefeito, do deputado, do governador. O cidadão vai para a urna e vota de acordo com sua consciência. Os parlamentares têm essa mesma prerrogativa e essa mesma necessidade. O voto aberto sujeita o parlamentar à pressão do Poder Executivo. Tem gente achando que o voto aberto é um avanço para o parlamentar. Não é. Olha que eu tenho experiência dos dois lados. Eu sou parlamentar e executivo. E sei que, votando aberto, um deputado tem muita dificuldade de votar contra o candidato do governador para uma presidência de mesa. Então seria praticamente entregar certas decisões do Poder Legislativo na mão do Poder Executivo, ferindo um princípio que é fundamental para a democracia, que é a independência dos poderes. De modo que tentaram mudar a regra em cima da hora lá, não foi? Sim. Botar o voto secreto, foi preciso uma intervenção do Supremo, mas mesmo assim ainda ficou aquele ambiente de briga, que um exemplo ruim para nós brasileiros vermos num momento como esse, em que o Senado, sendo o poder da federação que representa os estados, né, é chamado a dar um exemplo de maturidade, de capacidade de diálogo, e naquele momento faltou. Né? Agora, tudo isso causado por aqueles 2 votos que não estavam envelopados. E ainda teve 2 votos lá para complicar, além de tentar mudar a regra do jogo, na hora da votação ainda aparece 2 votos de maneira incorreta, né? Quer dizer, um exemplo muito ruim para o Brasil. Lá dentro, diante de tudo que aconteceu, o senhor acredita que o Renan, ele acabou sofrendo pressão ali dentro mesmo? Bom, ele deve ter percebido que iria perder, né? Porque a quantidade de pessoas que já tinham votado para mudar a regra do jogo, 50 senadores votaram para mudar a regra do jogo e fazer a votação aberta, né? E só precisava de 41 para ser eleito presidente da Câmara, do Senado, né? Mas ele já percebeu ali que estava desfavorável o ambiente para ele. E talvez tenha faltado capacidade de negociar uma outra candidatura que fosse alternativa a este senador que pouco conhecemos, na verdade, Davi Alcolumbre. Né? Isso. Vamos ver. Mas, de qualquer forma, o Renan continua sendo uma liderança importante no Senado Federal. Acho até que as notícias que têm saído na imprensa nacional dão conta de que o governo federal já percebe que é necessário ter um diálogo com o Renan, porque quem ganhou só ganhou com 41 votos. Então, há 40 votos no Senado que não concordam necessariamente com a linha que foi adotada. Precisa de diálogo, então, com quem perdeu a eleição lá também, né? Ok. Secretário, mais uma vez, muito obrigado pela vinda do senhor. Uma ótima tarde. Boa tarde. Agora um rápido intervalo e na volta você vai ter mais